só extingue o feito principal, que é a pena, e pode ser extinta ou comutada. Extinta, se ele não precisa mais cumprir. Comutada é aquilo que nós já vimos aqui nas conversões, né? Nós vimos na aula de execução penal a questão das conversões. Ela pode ser comutada de uma pena privativa de liberdade para uma restritiva de direito, pode ser comutada de uma pena privativa de liberdade para uma medida de segurança. Isso é comutação, tá? Ou conversão, tá bom? Subsistem os efeitos secundários. Assim como na anistia, eu também tenho os efeitos secundários subsistindo. Quer dizer que uma pessoa que é indultada, ela pode até ter extinta a pena dela, mas o dever dela de indenizar prevalece? Prevalece. Porque os efeitos secundários prevalecem. E as diferenças entre o indulto e a graça? Primeiro, a graça é individual e depende de pedido do sentenciado, portanto é provocada e individual. E o indulto é uma medida coletiva, concedida de ofício. Quer dizer, professor, que não depende, eu não preciso ir lá e pedir um indulto coletivo, não. O decreto presidencial é claro, todas aquelas pessoas que forem primário, tiverem bons antecedentes, tiverem cumprido o sexto da pena, serão, por esse decreto, indultados. Acabou. Você chega lá, diz, olha, sou diretor do estabelecimento, olha, eu sou, estou aqui, ó, saiu o decreto do presidente da República, eu sou beneficiário, eu sou primário, bons antecedentes, cumpri o sexto da minha pena, tenho o direito a ser extinta a minha pena. A graça não, a graça que é individual, você tem que procurar um advogado, o advogado vai fazer o requerimento e vai pedir. Competência. São de competência privativa do presidente da República, artigo 84, é justamente isso que eu ia explicar. Olha aqui, a competência para a concessão da graça e do indulto, ela está no artigo 84, inciso 12 da Constituição Federal. Ora, se está prevista no artigo 84, inciso 12, eu não posso ter uma lei especial, que é a lei de crimes hediondos, e apagar essa competência que está na própria Constituição Federal. Esse que é o argumento do Alberto Silva Franco. Teria que a Constituição, a própria Constituição teria que fazê-lo, não uma lei extravagante, tá? Que pode delegar aos ministros de Estado, outras pessoas que podem ser, que o presidente pode delegar para fazer o indulto. Ministro de Estado geralmente é o ministro da Justiça, que recebe essa delegação, Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público Federal, ou o Advogado-Geral da União, todas previstas no parágrafo único do artigo 84 da Constituição Federal. São plenos quando extinguem toda a pena. Então, se o indulto extinguir toda a pena, privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa, é um indulto pleno. E parciais quando apenas diminuem a pena ou comutam, transformando-a numa pena menor. Né? Então, imagine que era uma pena privativa de liberdade e ele está comutando numa pena restritiva de direito. É uma pena privativa de liberdade, está comutando no pagamento de uma multa. Então, aí nós temos um indulto parcial, quando diminui a pena ou a comutam, transformam ela em outra pena de menor gravidade. Efeitos. Só extingue os efeitos principais da condenação. Subsiste todos os efeitos secundários, inclusive a reincidência, penais e extrapenais da obrigação de reparar o dano e o confisco. Então aqui, gente, nós temos uma diferença importante em relação à anistia. Vocês conseguem perceber só pela leitura do slide? É simples, é porque a anistia, gente, ela apaga os efeitos principais e secundários. Ou seja, a anistia, ela apaga a pena
E ela apaga a reincidência. Ela apaga a não possibilidade do SUSI. Ela apaga a não possibilidade do livramento condicional e a pessoa volta a ser primária. No indulto, não. No indulto, o que acontece? No indulto, a pessoa, ela extingue pena dela, mas ela continua com os efeitos secundários. Se ela voltar a praticar um crime, ela foi indultada, mas ela passa a ser reincidente. Ela continua com a proibição de ser concedido o SUSI, ela continua com a proibição de ser concedido o livramento condicional, porque o indulto e a graça não apagam o efeito secundário. E tanto a anistia, quanto a graça, quanto o indulto não apagam o efeito extrapenal, que é a reparação do dano, os efeitos administrativos, os efeitos políticos. Que a pessoa que foi condenada, um político que foi condenado, o primeiro efeito da condenação, perda da função pública. Ele era vereador, perdeu o mandato de vereador. O indulto, nem a graça, nem a anistia tem condições de reverter. Aí ele foi indultado, ele vai voltar a exercer a função de vereador. Não existe isso. Não existe isso. Ele pode se candidatar de novo e ser eleito para ser novamente vereador. Mas aquele mandato que ele perdeu por força da sentença penal condenatória, nem o indulto, nem a graça e nem a anistia tem condições de retroagir. A sentença definitiva condenatória pode ser executada no juízo civil para a vítima do crime, seu representante legal ou herdeiros, e pelo MP, se a pessoa for pobre no sentido da lei, porque o efeito de reparação do dano nocível, ele não é indultado, ele não é agraciado. O efeito de reparação nocível, que é um efeito extrapenal, permanece, tanto na anistia, quanto na graça, quanto no indulto. Formas: nós temos o indulto pleno, quando extingue a pena, e parcial, quando apenas diminui a pena, ou a comulta, ou transforma em outra de menor gravidade, como eu disse, pena privativa de liberdade restritiva de direito, por exemplo. Recusa da graça ou indulto. Os alunos me perguntam, mas professor, lá no caso da von Richthofen, ela poderia recusar a graça ou indulto? Só se admite no indulto, que é coletivo, e na graça parcial, sendo inaceitável a recusa da graça ou do indulto quando plenos. Tá? Então a pergunta é, se o indulto e a graça for pleno, o condenado não pode recusar o indulto e a graça. Se for parcial, sim. Se ele exigir algum requisito para a concessão do indulto, sim. Mas se ele for pleno, a pessoa não tem como recusar. Não, eu quero ficar preso aqui. Eu quero recusar o indulto. Não existe isso, minha senhora. Por quê? Porque o seu indulto foi pleno. Se o seu indulto é pleno, a senhora tem que ser colocada em liberdade. Acabou. Eu não posso recusar? Não pode. O indulto sendo pleno. Se for parcial, tudo bem. Pode haver. Graça. Terminamos o indulto, agora vamos para a graça. Chamada também de indulto individual, o indulto, propriamente dito, é o coletivo. A graça é uma forma de clemência soberana destinada a pessoa determinada, e não a fato. A anistia em relação a fato, guerrilha do Araguaia. A graça em relação à pessoa, sendo semelhante ao indulto individual. Graça ou indulto individual? A Constituição Federal de 88, porém, não se refere mais à graça, mas apenas ao indulto. Vocês não vão encontrar na Constituição de 88 a referência da palavra graça. Só vão encontrar a referência da palavra indulto, prevista no artigo 84, inciso 12. Por essa razão, a Lei de Execução Penal passou a tratá-la como indulto individual, o que não ocorreu na reforma da parte geral do Código Penal,
Então, onde é que eu encontro a palavra graça ainda, professor Franklin? No Código Penal. No Código Penal. Indulto coletivo. O indulto coletivo abrange sempre um grupo de sentenciados e normalmente inclui os benefícios tendo em vista a duração das penas que lhe forem aplicadas, embora se exijam certos requisitos subjetivos. Então, geralmente, gente, um indulto coletivo, ele vem mais ou menos assim. Pelo decreto presidencial, número tal, ficam beneficiados pelo indulto aquelas pessoas que forem primárias, tiverem bons antecedentes, já cumpriram um sexto da pena. Então, veja que isso aí é um indulto condicional. Está se condicionando a concessão desse indulto para o cumprimento tanto de requisitos subjetivos quanto de requisitos objetivos, tá certo? E objetivos, cumprimento de parte da pena, um sexto da pena, um quarto da pena, exclusão dos autores de prática de algumas espécies de crime, etc., segundo os ensinamentos de Mirabete. Questões. Vamos colocar agora algumas questões que caíram em provas de concurso público para serem respondidas. Primeiro, cabe anistia, graça ou indulto em ação penal privada? Imaginemos que é um crime de ação penal privada, uma calúnia, uma injúria, uma difamação. Caberia anistia, graça e indulto em ação penal privada? Resposta: sim, porque o Estado só delegou ao particular a iniciativa da ação, permanecendo com o direito de punir. Veja, quando o Estado concede à parte mover a ação penal privada, ele só dá o direito de mover a ação. O direito de punir continua dele, Estado, do qual pode renunciar por qualquer dessas três formas. A parte pode renunciar o direito dela de mover a ação penal privada, mas o direito de punir continua do Estado, então pode ser concedido sim anistia, graça, indulto. Segunda pergunta: qual o instrumento normativo da anistia? A lei. Lei feita pelo Congresso Nacional. Qual o instrumento de concessão do indulto? Decreto feito pelo presidente da República. Tá? Gente, era isso que eu tinha para falar sobre anistia, graça e indulto. Pergunto para vocês: alguma dúvida, alguma pergunta?